e sobre o governo se desentendendo bastante, cada vez mais com o Congresso, com Augusto Tenório, nosso repórter aqui que cobre Brasil. Augusto, muito bom dia, obrigada por ter vindo aqui ao estúdio. Olá, bom dia a todos que nos assistem. Bem, essa novela é uma novela que vem se arrastando há alguns meses, né? Desde o final de maio, mais ou menos, quando o governo percebeu que teria que arrecadar cerca de 20 bilhões de reais para atingir a meta fiscal. E aí anuncia-se o aumento do IOF, né, que é esse imposto sobre operações financeiras, e imediatamente esse aumento ele é bastante rejeitado pelo Congresso. Tanto o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto o Hugo Mota, o presidente da Câmara, eles afirmaram que foi uma medida tomada à revelia da vontade do Congresso, que pressupõe-se que haveria uma legitimidade e digamos assim, uma competência para analisar casos de aumento de imposto. No caso do IOF, há uma brecha constitucional para o Executivo aumentar a taxa sem passar pelo Congresso. E foi isso que irritou bastante o Congresso. E a gente teve essa novela, houve uma reunião no domingo, a gente vai lembrar, acho que foi no começo de junho, dia de 6, se eu não me engano. Isso. Uma reunião bastante incomum, né? Porque você reuniu no domingo o presidente da República com o presidente do Senado e da Câmara, com ministros. E depois dessa reunião sai todo mundo sai um pouco eufórico, né? Sim, feliz. Feliz, celebrando um acordo. O Alcolumbre falou que era uma reunião histórica. E 2 dias depois o caldo azedou. E aí a teoria do governo, claro, a gente sabe que é uma teoria, né? O governo tenta entender o que é que aconteceu. O governo atribui muito esse recuo à ação dos lobbies. Por quê? Ficou decidido que o governo recuaria no aumento, né? Ou seja, o aumento não seria tão forte. Ao invés de arrecadar 20 bi só com IOF, arrecadaria só 10. E, em compensação, mandaria uma medida provisória contendo outras medidas de arrecadação. Só que essa medida provisória, e aí começa o erro, né? Você falando depois ontem da derrota do governo, tentando encontrar de quem é a culpa, o que causou. Esse, na avaliação do pessoal do governo, nos bastidores, esse foi o primeiro erro capital, que foi enviar uma medida provisória que mexe com muita gente ao mesmo tempo. É uma medida provisória que mexe com taxação do agro, com taxação de imobiliária, com taxação de fintech, bancos. Como é que você vai aprovar isso no Congresso? Então, o caldo realmente azedou, o acordo que estava feito para votar essa MP aparentemente desandou, e ontem, como todo mundo viu, o governo foi derrotado, assim, agonizou em praça pública, com a votação surpresa do IOF, né? Vale lembrar disso também. Sim. A gente até deu esse bastidor no Metrópolis. Na terça-feira, houve uma ligação, um telefonema do presidente da Câmara, Hugo Mota, com um auxiliar do presidente Lula, para falar sobre como estava a relação entre Câmara e governo. Mota, basicamente, disse que estava tudo errado. Reclamou do que ele considera uma guerra do Planalto contra o Congresso por causa do aumento da conta de luz. E, de fato, foi o Congresso que bancou, mas o Congresso está achando ruim porque o governo está tentando fazer essa disputa de narrativa nas redes sociais para que a população entenda que não foi a iniciativa do governo que encareceu a conta de luz, e sim do Congresso. Mas o Congresso está bastante irritado com isso porque não quer levar a culpa, obviamente, pelo aumento da conta de luz, que é uma medida extremamente impopular. Teve na véspera também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi opinar sobre o aumento do número de deputados, que é uma pauta política. Os deputados do Centrão se irritaram muito com essa posição do Haddad, porque, claro, o ministro pode emitir a opinião dele, mas é uma pauta política, num momento delicado, é uma pauta extremamente impopular. Né? As pesquisas indicam aí mais de 70% da população contrária ao aumento do número de deputados. Então você já tem um clima ruim. E ainda por cima também a questão das emendas. A execução das emendas está muito devagar esse ano. E a gente até fez também uma matéria, publicamos hoje, mostrando que 8 bilhões de emendas de 2023 e 12 de 2024, ou seja, os primeiros 2 anos do governo Lula não foram pagas até agora. Então, há uma reclamação, assim, o clima no Congresso está muito ruim para o governo. Conversando, inclusive, com os líderes, ontem, depois da derrota no Senado, no caso, conversando com o Exalci Lucas, ele afirmou que o próximo passo agora é derrubar a MP. Então, o governo vai ficar de mãos atadas, com 20 bilhões, precisando tirar da cartola, e sem chance alguma do Congresso aprovar qualquer medida que mexa, principalmente com impostos, principalmente desses que atingem os mais ricos. Sim. E é um momento terrível, né? Inclusive, a gente está vendo na tela a sua matéria, né, que é a capa do portal Metrópolis, do metrópolis.com, convidar a nossa audiência a acessar para conseguir ter todos esses detalhes que o Augusto vem falando aqui. É um momento muito ruim, né? E que todos esses problemas vão gerando muitas preocupações para o governo que quer continuar no governo, né? Em 2026 a gente tem eleições, então
As pesquisas certamente vão mostrar, já mostraram problemas numa lentidão de reação lá na crise do INSS, Sim. que isso certamente sangra por mais um tempo, agora com o IOF. Então, claro, nenhum governo quer ter problema com os parlamentares, né? Porque eles fazem muito barulho. Mesmo que os números da economia brasileira não estejam terríveis, tem números bons, os parlamentares em discussão com o governo são sempre muito ruins, né? Gera uma sensação também de que as coisas não estão funcionando, não estão indo para frente. Então é um momento bem ruim para o governo. Né? Tem duas avaliações sobre essa questão do governo. A gente conversando e, de fato, os dados mostram isso. O governo vive um bom momento na atividade econômica, o desemprego diminuiu, a gente tem aí programas de iniciativa de distribuição de renda. Então, o que acontece? Aí tem dois motivos. Primeiro, a inflação, o governo mesmo entende que essa questão da inflação, também da taxa de juros, essas duas coisas, elas afetam e dificultam um pouco o sentimento na população de que a vida melhorou, porque, de fato, assim, você pode até ter mais dinheiro, mas se a inflação come o dinheiro, não tem muito o que fazer. E a outra também é essas sequenciais crises, né? Porque são crises... A gente começou o ano com a crise do Pix, né? Uma crise encomendada pelo próprio governo, porque fez uma medida e não comunicou bem. Teve o INSS, agora o IOF. Então, assim, o governo fica nessa de... Você não consegue caminhar porque está sempre com o pé na lama, né? Fica sempre tropeçando na lama. Então, por mais que você avance, é um avanço muito custoso e ele fica muito, digamos assim, contaminado por esses problemas que o governo está tendo. Então, diante disso, a gente até, a matéria que você citou, o governo tentando avaliar qual é a saída para isso. Porque você não tem maioria no Congresso. Ontem, na Câmara, foi derrotado com 98 votos a favor somente. O governo só contou com 98 votos. Isso. Então, aquela base que a gente considerava a base, o núcleo duro da base do governo, que era em torno de 120 parlamentares, a gente viu diminuir ontem para 98. Sabe, não chegou nem a 100. E isso o que... acho que é o quê? 20% do Congresso, né? 500. Então, é uma situação muito difícil para o governo. Além de tudo, tem essa questão também do embate entre poderes, porque uma avaliação que está sendo feita pelo governo é acionar o STF. Só que acionar o STF levaria incondicionalmente a uma nova crise institucional, principalmente se o STF topar. Porque a gente já teve momentos em que o governo acionou o STF tomou medidas e gerou uma crise enorme. Isso foi, inclusive, motivo de uma lavação de roupa suja numa reunião de líderes em que o Hugo Mota, isso bastidores, claro, mas assim, ninguém falou isso no ON, mas a gente teve informações, a gente apurou com líderes que o Hugo Mota reclamou com o líder do PT, Lindbergh Farias, e disse: pare de acionar o STF, porque você está causando várias intervenções da Suprema Corte aqui no Legislativo. Então, isso levaria a uma crise institucional. Só que a gente vê o governo precisando acionar tanto o STF porque também não há muito o que fazer. Acionar o STF também é uma alternativa que o governo está avaliando com relação à conta de energia. Por quê? Foi derrotado no Congresso, precisou abrir mão, né? Porque, lembrando, o Congresso aprovou um projeto de eólicas offshore, enfiou um monte de jabuti, que o custo desses jabutis passaria de 1 trilhão em 15 anos, trilhão com T de tapioca, como fala Ciro Gomes. E 1 trilhão, na negociação, o Congresso queria derrubar todos os vetos, o governo abriu mão de alguns, deixou outros, então esse impacto caiu para 500 bilhões em 15 anos, e agora o Congresso estava ameaçando derrubar tudo de novo. Tamanha é a péssima relação do governo agora com o Congresso. E dito isso, o Lula fez uma reunião de emergência e, de novo, foi falado em acionar o STF. Porque você não poderia obrigar o governo a comprar energia de fontes mais caras e principalmente impactando o consumidor. Então, o momento do governo é bem complicado. E aí tem uma ala minoritária já defendendo de novo a reforma ministerial. Sabe? Inclusive, não é nem reforma. Tem uma ala no PT que está defendendo agora enxugar os ministérios. Isso. Não é trocar. É enxugar, assim, expurgar os ministérios, porque não adianta ter 39 ministérios se a maioria não vota com você. Então, seria expurgar o ministério, fazer um discurso para a população de que, olha, a gente está cortando na própria carne. Por mais que o impacto fiscal disso seja muito pouco, é muito pequeno você cortar ministério. Essa questão de 39 ministérios, 17, 18, 19, a diferença fiscal é muito pouca. Para quem está precisando de 20 bi para fechar, sabe? É muito pouca, mas tem essa questão do discurso.
E aí você conseguiria encurralar o Congresso. Você tiraria ministérios de partidos que não estão te ajudando, aí bota a União Brasil, 3 ministérios e não vota com o governo. PP tem ministério e não vota com o governo. PSD tem... É difícil falar dos ministérios ali, mas tem uma ala no governo que está defendendo, sim, fazer enxugar a esplanada, dar uma expurgada nesses partidos que não estão votando com o governo e fazer esse discurso para a população e aí ir para o embate. Começar a fazer esse discurso de que, olha, a gente está cortando, a gente quer melhorar a vida de vocês e o Congresso não deixa. É isso. Muito obrigada, Augusto Tenório. Muito obrigado. Esteve aqui com a gente